o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Nery Geller. Nery, desejar um 2024 excepcional para você, para você enquanto pessoa, para você enquanto secretário, e falar da honra, do prazer, da alegria de te receber aqui em pleno janeiro. Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos ouvintes. João, primeiro é uma satisfação muito grande rever você. Feliz ano novo para você, sua família e a todos os nossos ouvintes. Cheguei de Brasília ontem à noite e agora de manhã tive a agenda aqui. Estou muito motivado, voltando ao posto de secretário de Política Agrícola. Uma coisa que me motiva, me anima, e nós vamos ter assim um ano muito forte para ajudar o setor produtivo do estado de Mato Grosso. Maravilha. Vamos falar sobre os desafios de 2024. Só que não tem como eu começar essa entrevista sem voltar na eleição, na última eleição, né? Durante o período eleitoral você teve alguns dissabores, né? E com o tempo, final do ano passado, isso dissolveu. Você foi impedido de disputar o processo eleitoral. Eu queria que você desse uma breve fala. Na verdade, João, você conhece a história, assim como a Juliana também, e uma boa parte da população, mas é sempre muito bom falar sobre isso, porque é um assunto que eu sofri muito, minha família sofreu, meus eleitores, meu grupo político, porque eu fui cassado e fui impedido de disputar a eleição, porque unicamente por questões políticas. Sim. O Poder Judiciário lá em Brasília foi induzido ao erro. Eu sempre falei, quando houve minha cassação, e durante um ano que eu fiquei correndo atrás para rever esse prejuízo, eu sempre falei que eu entrei nesse problema de cabeça erguida e saí de cabeça erguida. Eu não devo. Sim. E aí conseguimos provar agora em dezembro que foi quase um ano para ir para a pauta. O problema foi essa demora, essa angústia, foi bastante difícil, e eu acabei não conseguindo disputar a eleição. Sim. E mesmo assim eu fiz quase 330, 350 mil votos. Então isso é motivo ao mesmo de tristeza por não ter podido disputar a eleição, mas de alegria porque tive confiança. E eu sempre falo, e falo com muita tranquilidade. Eu não guardo rancor, não guardo mágoa, mas eu não perdi a eleição no voto. Me ganharam a eleição no tapetão. É bem isso, tem que ficar muito claro. E assim eu convoco a sociedade para acompanhar. Eu fui cassado porque teria recebido recurso de fonte vedada e feito triangulação com meu filho. Sabe o que eu fiz? Quando o Ministério Público pediu a quebra de sigilo fiscal e bancário meu, eu não recorri. Está nos autos do processo, porque eu não tenho uma vírgula para esconder. E apareceu 2 depósitos, um da Bunge Alimentos, outro da Seara Alimentos. Está na minha declaração de imposto de renda, estão lá as NFI, o dinheiro que entrou na minha conta foi descontado, o FETAB, é da minha atividade econômica, minha atividade agrícola que eu faço desde 98. E qualquer produtor faz isso, eu vendi soja e vendi milho. E logo que aconteceu, o Tribunal Eleitoral aqui do estado de Mato Grosso me absorveu, aprovou as minhas contas, o Ministério Público recorreu para o Tribunal Eleitoral Superior, e lá em menos de 60 dias, Juliana, foi as minhas contas para o pleno e foi aprovado por unanimidade. E aí, o outro eu deixei quieto, eu fiquei tão tranquilo que eu não cuidei do processo. Confesso que eu não, porque não tinha, aí ficou 3 anos e meio parado, passou as convenções, fui disputar o Senado Federal, foi para a pauta, em menos de 17 minutos fui cassado. Ok, agora bola para frente, página virada, vamos trabalhar para ajudar o estado de Mato Grosso, e estou muito motivado porque voltei com força, e principalmente no momento que a agricultura brasileira precisa de um pulso firme, de um braço forte para o ministro Carlos Favro, ter um secretário de Política Agrícola e o presidente Lula para continuar ajudando o setor, como eu fiz isso durante 3 gestões frente à Secretaria de Política Agrícola, como ministro da Agricultura, como deputado federal e como membro da ProSoja e agricultor que sou. Mas é sempre bom esclarecer isso, porque muitas vezes as coisas entram tudo num pacote só, né? Fica num bolo e não há compreensão necessária das pessoas o que foi que aconteceu, né? E é interessante entender que foi anulado todo um processo, diferente de um processo que caminhou e teve julgamento em todas as instâncias. Acho que é muito importante ter essa compreensão para o eleitor, para ter bastante clareza. Nery,
Nós tivemos um dissabor aí na passagem de 2023, 2024, que foi a natureza. Excesso de calor, falta de chuva, Brasil todo terminou atingindo o Mato Grosso aqui de uma forma muito forte. Como que está essa discussão de uma possível quebra de safra dentro do Ministério da Agricultura? Na verdade, João, esse é um assunto que eu conheço bem. Realmente, sim, a agricultura brasileira passou aí quase uma década com muita renda. Nos últimos 2 anos, agora se agravou em função do clima, principalmente aqui em Mato Grosso. Mas nós temos, no ano passado, nós já tivemos problema. Há 2 anos atrás, nós vendemos a nossa produção de soja, 180, 190 reais, e no ano passado já uma queda bastante forte no preço. Isso se deu em função do mercado internacional. O que aconteceu lá na época da pandemia, isso em 2020 e 2021? A pandemia trouxe a preocupação dos grandes países consumidores, como por exemplo a China, comprou muito soja, muito milho e fez estoque. E isso jogou o preço da commodity lá em cima. Passou a pandemia, sim, eles começaram a desovar e com isso teve muita oferta e pouca procura. E aí caiu muito o preço. Então já tem um problema instalado de falta de renda. Isso se agravou muito agora nessa seca que está dando. Sim. E nós já, João, estamos lá na frente, como fizemos lá atrás. Sim. Nós já estamos alinhados para fazer ao menos uma linha de crédito em dólar, para fazer em 3 anos, para refinanciar o custeio, sim, sem ter custo para o Tesouro. E mais que isso, João, eu assumi a Secretaria de Política Agrícola e nós vamos dialogar com o setor, nós vamos criar soluções juntas. Eu fui já essa semana, montei primeiro a minha equipe, fiquei, sim, 15 dias dentro do Ministério, junto na Casa Civil, com a equipe econômica, me articulando bem, montando uma equipe eficiente. Falei para o ministro Fávaro, falei, ministro, eu quero uma coisa, eu quero autonomia para montar a minha equipe, como, sim, eu fiz lá atrás em 2013, como eu fiz depois com o Blairo Maggi, e agora quero repetir isso, montar uma equipe boa. E nós estamos então bem preparados e agora estou começando a viajar o país para dialogar, conversar com o setor, fazer todo mundo sair do palanque, da frente do quartel, todo mundo começar a trabalhar junto, para ajudar a agricultura brasileira, porque ela é que dá sustentação, sim, a esse governo, porque é o governo que tem um olhar voltado na segurança alimentar, na geração de emprego, sim, das pessoas mais humildes. Ele precisa ter uma economia forte. E o presidente Lula é legalista, é importante se falar isso. Conseguimos fazer reformas importantes, a Haddad está mostrando isso, e no Ministério da Agricultura nós vamos estar com o ouvido bastante aberto para ouvir o setor e com o nosso esforço concentrado para fazer gestão, sim, seja ela na questão do crédito, seja ela na questão do seguro agrícola, ou seja ela na questão da comercialização. Aliás, João, sim, ano passado, mesmo fora da SPA, eu acabei ajudando na transição, sim, estava lá ajudando. Nós fizemos quase 350 mil toneladas de AGF aqui para Mato, sim, Grosso. O empresário e o produtor que está me escutando sabe da importância que tem isso para balizar mercado, porque o milho nós estávamos vendendo a 29, 30 reais e o governo entrou comprando a preço mínimo de 43. Sim. Teve uma movimentação de quase meio bilhão, o que já ajudou um pouco a economia. Então, isso demonstra exatamente o compromisso que o governo tem de ajudar o setor, de fazer a política bem articulada, de ter menos confusão, menos briga. Abrimos mercado em 80 e poucos países, a China voltou a comprar com bastante força. Essa questão do comunismo, essa questão de igreja e tal, isso tem que ir cada um no seu, sim, campo. Nós vamos cuidar da agricultura, vamos discutir o que é bom para o setor, podemos ter divergência política partidária, não tem problema nenhum. Mas agora o que nós queremos fazer é trazer todo mundo para perto, quem quiser ajudar, para ajudar o setor, porque ele é importante não só para a agricultura, mas ele é importante para a indústria, para a geração de emprego e para a economia do estado do país. Até porque para fazer política precisa primeiro ter economia, né? Sem saúde não faz política. Sem dinheiro, né? Sem dinheiro, né? A gente vê o caso da Argentina aí, ao passo que chegou, né? A agricultura argentina que está sofrendo aí um impacto bastante violento. Já que eu falei da Argentina, era uma pergunta que eu ia fazer lá no final, mas já que eu enrosquei o negócio aqui, o impacto da Argentina, das crises na Argentina dentro do mercado agrícola brasileiro. Eu falo isso porque a Argentina, em alguns casos, é concorrente nosso, né? Em outros casos, nós somos compradores deles. Como trigo, né? Como trigo, por exemplo. Trigo, a própria soja também. Por isso, assim, João, quando eu falei da renda do produtor, nós vamos ter uma quebra
mas é aqui no Centro-Oeste, em Mato Grosso. Enquanto isso, a Argentina e a América do Sul, principalmente, vai recuperar muita perda do ano passado. A Argentina teve uma quebra na soja do ano passado de 20 milhões de toneladas. Ela colheu 12 milhões de toneladas só. Esse ano vai colher 32 milhões de toneladas. Por isso que o mercado está em baixa. Nós vamos ter dificuldade dos dois lados aqui em Mato Grosso. Primeiro com a seca, agora esse ano, e a segunda pela falta de renda, porque o preço está baixo. Então, a Argentina é um país concorrente, mas o Mercosul é importante para a economia. Nós tivemos um problema sério, e aí o produtor de leite, principalmente a região de Terra Nova, lá para cima, que são pequenos produtores, aqui é Baixada também, mas onde tem bacia leiteira, nós temos muito problema em função da política adotada pelo Uruguai e pela Argentina. Muita exportação de leite para o Brasil. Isso trouxe um caos para o Brasil. Teve proposta de botar a mão e preservar a produção no Brasil, querendo dificultar as importações. Aí o presidente Lula, nós fomos conversar com ele e falou, não, isso aqui não dá para fazer não. Por quê? Porque nós, ao mesmo tempo que nós atrapalha a entrada de leite, mas nós vendemos muita televisão, muita linha branca, geladeira, essas coisas. Então nós somos um grande exportador também para a Argentina e tem acordos do Mercosul que não podem ser quebrados. Nós estamos cuidando sim da produção de leite, aumentamos o recurso no PAA, que é para exatamente consumir esse leite no mercado interno. Mas são assim dificuldades pontuais que vão ser superadas e o governo vai fazer a sua parte. E a questão da carne? Porque aí aconteceu um problema interessante. À medida que aumentou o mercado externo, né, do ano passado, não sei agora o número, mas é um número muito grande nós aumentamos quase 20 bilhões de dólares de exportações no último ano. Isso. E o produtor ele reclamou muito do preço da arroba do boi para sair lá da fazenda, né? Esse ano vai equilibrar um pouco mais, vai demorar ainda um pouco? Na verdade, João, o produtor reclama com razão porque tem menos renda, mas ele não reclamou que baixou bastante o preço do milho, baixou o farelo da soja. Então, tem isso que para a economia do Estado e do Brasil, ele vai se ajustando. Por um lado alguém reclama, mas por outro lado a cesta básica baixou, a inflação baixou. Aliás, não foi só o farelo e o trigo e o milho que baixou o óleo diesel. Teve uma estabilização na economia do ponto de vista da inflação. O que nós vamos fazer lá no Ministério da Agricultura o que não dá, João, para aceitar. Contanto que o Bolsonaro ganhou aqui no Estado, e eu fui da base dele, ajudei o presidente Bolsonaro, a gente não levar em consideração que as taxas de juros que estavam 3,5% na época do governo PT, agora está 14%. Até 18%, quer dizer, isso é uma bolha de endividamento. O custo de produção, a renda do produtor era tão alta que o produtor não ligava mais para isso. Agora ele não lembrava mais que lá no governo da presidente Dilma e do governo do Lula, nós fizemos a aprovação da biotecnologia, nós avançamos na reestruturação de todo o crédito, fizemos os grandes programas de financiamento, trouxemos mais de 3 bilhões em garantia de preço mínimo, e isso acabou deixando de lado, só se entrou na questão ideológica. Hoje a Secretaria de Política Agrícola e o Ministério da Agricultura são bastante fragilizados do ponto de vista de orçamento, inclusive. Então nós vamos repor isso, e não estou aqui também querendo polemizar, não é isso, eu estou falando o que é fato, que é real. O que nós queremos fazer é exatamente isso, trazer as entidades de volta, vamos organizar, nós sabemos que tem um passivo de dívida que tem que ser cuidado, nós sabemos que tem uma falta de renda que precisa ter cuidado, nós sabemos que tem política de crédito que precisa ser fomentada em função da seca. Tudo isso nós vamos fazer com bastante parcimônia, com calma, com cautela, avançando para que o setor possa continuar gerando emprego e renda. E a minha parte eu vou fazer, sempre fiz e vou continuar fazendo. Você já ouviu falando isso, não dá para a gente brigar com a realidade. O número é o seguinte, eu vou comprar uma camisa, uma custa 50, outra custa 55, eu não posso brigar com isso, é o preço que eu pago. Né? E na política a gente viu aí nos últimos anos, a gente criando uma série de narrativas de realidade paralelas. Esse vai ser o seu maior desafio? Não tenha dúvida, talvez entre os maiores é exatamente esse, ajudar o presidente Lula, ajudar o ministro Fávoro, a gente pacificar o setor e voltar ao diálogo. A fake news tem que ser eliminada. Não dá para mais pensar que dá para admitir invasão de terra de forma irregular. Agora não dá para também matar os movimentos sociais.
Então, o presidente Lula deu muito clara a missão para nós. O que é fora da lei não tem o apoio do governo. Invasão de terra de forma irregular não vai ter e não teve o apoio do governo. Tanto nos governos passados, como agora nesse início do governo. Agora, ao mesmo tempo, também não dá para permitir que invada o Congresso Nacional e o Supremo. Também, então vamos ajustar isso, vamos todo mundo voltar para a mesa e vamos conversar. O que nós queremos para a agricultura, o que nós queremos para o país? Queremos continuar avançando, queremos a licença de obras de infraestrutura importantes, queremos retomar a 242, queremos andar na 158, queremos avançar na duplicação da 163, por exemplo. Foi no governo do Lula agora que foi liberado. Para tirar a Rota Oeste. Então, essas coisas que nós vamos fazer. E essa minha participação vai ser muito importante para isso. Eu conheço o setor, tenho também capacidade de diálogo com o setor, até porque eu sou agricultor, ajudei a fundar a ProSoja, e a grande missão nossa é essa, é pacificar, trazer o pessoal para perto e conversar, mas com firmeza. Não dá para também aceitar que as fake news se sobreponham em cima da verdade. Não pode. Não dá para governar em realidade paralela, né? É isso mesmo. Ter uma das questões que ainda já não era mais para ter gerando insegurança, mas ainda está gerando a questão do marco temporal, né? Até porque, aliás, é uma crítica que eu faço ao Congresso, né? Todo mundo xinga o judiciário, mas o judiciário ele sempre é provocado, ele não vai se provocar sozinho. Os partidos políticos adquiriram o hábito de, quando perder no plenário, recorre à justiça. E aí gera essa insegurança. Como que está essa discussão dentro do governo? Essa discussão dentro do governo é o seguinte, tanto que vocês viram a posição do ministro Fávaro, e eu tenho assim, muita tranquilidade em falar. O presidente Lula é a favor da legalidade e nenhum governo que tem vontade de ajudar quer que haja demarcação de forma desenfreada. Então, o que precisa ser feito no marco temporal? Tem que pôr um freio de arrumação. Na verdade, João Edson, nós deveria ter aprovado o marco temporal, a PEC 490, para fazer a regulamentação através de emenda constitucional no governo passado. Não foi feito porque muita bagunça, só briga, só confusão. Se nós tivesse regulamentado, teria sido mais fácil. Aprovamos nesse governo o marco temporal. O presidente Lula teve que votar. Foi derrubado o veto, isso trouxe uma sinalização firme para o setor e para o mercado, que o Congresso Nacional também é atuante. Derrubou o marco temporal. Acho que isso, João, não resolve, porque vai ter demanda judicial, porque é projeto de lei. Ele deveria ser mudança na Constituição, emenda constitucional, que daí pacificaria isso. Mas ele já sinalizou para o mercado. Agora, matérias como a lei do defensivo agrícola. João, quando que se imaginava há 3 anos que o PT poderia votar a favor da modernização da lei da defensiva agrícola? Se falava lei do veneno, ninguém tinha coragem. Poucos tinham coragem. Neri Geller foi um deles. Foi correlator. Aliás, foi uma luta brava sua. Foi. Te entrevistei muitas vezes nesse período. Conseguimos aprovar agora no Senado, com um acordo que foi feito quando eu e o Fávaro e o Tete fomos fazer a primeira reunião com o Lula. Que a modernização de algumas pautas legislativas deveria acontecer. O PT votou a favor da lei do defensivo agrícola no Senado Federal. Votamos em dezembro, com o apoio do governo em transição, de dezembro de 2022, a lei do autocontrole, que é um avanço importante. E com isso, nós crescemos muito no mercado internacional. A China comprou esse ano, o ano passado, do Brasil, 110 bilhões de dólares. Como que nós não vamos respeitar a China, nosso maior comprador, porque é regime comunista? Os nossos produtores não sei onde eles saem com a cabeça, querendo parar de vender para a China, querendo brigar. Deixa eles com o regime totalitário deles, isso é um problema interno deles. Vamos nós cuidar da nossa produção. Então, eu acho que nisso, nós, junto com o governo, eu e o Fávaro e o Tete lá no governo, a gente ajudou, orientou muito o presidente Lula, ajudamos a organizar bem a Casa Civil. O próprio ministro Haddad sentiu a importância das usinas de etanol, ainda no início do governo, através o setor do etanol do meu estado de Mato Grosso sabe do que eu estou falando. Eles sabem, estão quase inviabilizados, deu uma mexida na legislação, trouxe renda para o setor e está sobrevivendo. Então, o Lula é bem pacífico e nós estamos de forma articulada, ajudando o governo, ajudando o setor e ajudando a economia. Aliás, eu que sou
especialista, ou pelo menos deveria ser, 30 anos professor de ciência política, né? Eu costumo dizer que hoje é um erro dizer que a China é comunista. A China tem um regime que é chinês, extremamente eficiente. E capitalista, ele né? não capitalista. se enquadra no comunismo. Não enquadra, o regime da China hoje não enquadra em nenhuma teoria que nós criamos através da história. Eles criaram um modelo. Não tem mais nenhum país que não é comunista. Não tem. Bem sincero. Hoje é a Coreia do Norte, né? Talvez. A única, a Coreia do Norte. Os demais modificaram. Isso. Mas no caso da China, a gente também não pode rotulá-los como capitalista. Eles utilizam de ferramentas fundamentais do capitalismo para crescer. Mas em si eles não podemos enquadrar como capitalista, mas longe também de enquadrar agora como socialista, né? Aliás, ninguém no mundo está entendendo mais de mercado que o chinês. Ele é muito violento em relação a isso. Falando dessa questão da parceria com a China, tanto que a gente tem assistido constantemente os governos estaduais. Estamos chegando no Repórter CBN? Neri, quando chega o Repórter CBN, a gente dá uma paradinha porque é nacional, é rapidinho o intervalo, a gente volta. Neri Geller continua aqui com a gente. Ouvindo o seu jornal CBN, nós estamos aqui hoje com o secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Neri Geller. E quando nós fomos para o intervalo, nós falando de mercado, da relação com a China, dessa abertura de mercado. Estava falando que muitos governadores de estados estão indo nosso aqui, acho que foi 1 ou 2 vezes para a China, mas eu vi o Caiado também, isso é uma comissão de Goiás, o Eduardo Leite, tá? Essa ampliação, o que significa essa ampliação desse mercado com a China nesse momento histórico da humanidade? Com um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas e que está em franca ascensão, as pessoas conseguindo comprar alimento, o desenvolvimento econômico acontecendo com muita força, ter um olhar voltado para esse país é extremamente importante. O Lula liderou isso, né? Logo no início do seu governo. Nós aumentamos em 20% as nossas exportações para a China e nós temos um potencial muito grande. Inteligentes são os governantes que vão buscar esse mercado, não só da China, mas do Irã também, da Arábia Índia, Saudita, né? Da Índia, Sim. mas principalmente esses países mais totalitários, que o regime na concepção do governo anterior não poderia ter diálogo, não poderia, porque são países que têm um regime totalitário ou entre aspas aí comunista. Essa conversa aí para, né? Então esse conquistar e consolidar esses mercados é aproveitar a oportunidade, é aproveitar para que o Brasil possa crescer, a nossa produção possa avançar e avançar principalmente sobre a agregação de valores. Nós estamos exportando, além da soja, além do milho, além do farelo, mas estamos exportando também o óleo, estamos exportando proteína animal, nós consolidamos o mercado da carne bovina, da avicultura, da suinocultura. Isso trouxe muito ganho para nós. Então, essa capacidade, muitos criticam, o Lula já está só viajou 30 países. Graças a Deus que ele está conseguindo viajar. Graças a Deus que ele está conseguindo liderar, que ele está conseguindo abrir mercado. E os governos também. É importante o governo do estado de Mato Grosso participar da COP, lá em Dubai. Foi extremamente importante mostrar as potencialidades e principalmente mostrar que nós somos responsáveis do ponto de vista ambiental. Então, isso precisa continuar acontecendo e eu não tenho dúvida nesse governo, com a participação nossa lá, nós vamos ajudar a fortalecer isso ainda mais. Um abraço ao Maurício Munhoz. Um abraço, Maurício Munhoz. Ô Munhoz, você está dando palpite aí, Munhoz? O Neri te convidou para vir aqui para a mesa para a gente fazer um debate, viu, Maurício? Seria extremamente interessante. Obrigado, Maurício nosso amigo. Maurício esteve aqui nessa semana, na segunda-feira esteve aqui. Essa semana nós fazendo uma análise sobre questões de economia, questão do 2024. Estamos com a bola de cristal aqui, mexendo o Munhoz é muito competente. É muito competente, eu sou muito amigo e capacitado. Aliás, João, ele na superintendência da agricultura, ele foi extremamente importante. Aqui para o estado ele trouxe o braço da Embrapa, tá? Que é para fomentar a agricultura familiar aqui na Baixada Cuiabana. Isso você tem que reconhecer, o Maurício fez um grande trabalho. Infelizmente ele saiu agora por questões pessoais, mas é uma pessoa que vai fazer falta lá na superintendência. E ele sabe do que eu estou falando, né, Munhoz? E aonde ele vai, a coisa avança, né? De uma competência fantástica. Essa discussão você ouve desde do grito do Ipiranga, com a força danada, que é a questão da industrialização, ou agroindústria, dentro da questão da agricultura.
existe alguns ufanismo nisso, mas existem algumas realidades que têm que ser realmente trabalhadas. O conflito que teve entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, deu um impacto aí na questão de insumos aqui no estado de Mato Grosso. Como que está essa questão? Faça essa ponte para a gente, a questão daquilo que abastece a agricultura aqui na produção e esse caminho da agricultura para frente num espaço um pouco mais avançado. Já estamos avançando nisso, mas quanto nós podemos avançar? Na verdade, do ponto de vista da indústria, um pouquinho antes de entrar na questão dos fertilizantes com a Rússia, nós temos um investimento aqui no estado de Mato Grosso de mais de próximo de 40 bilhões de reais de investimento em usina de etanol. Eu sempre falo, discuti isso com algumas lideranças ainda. Eu falei, gente, vocês têm que ir um pouco mais para o interior. Falar que o nosso estado é um estado que não está se industrializando, que só vende commodity primário para o exterior. Não é verdade. Nós somos um grande player hoje de proteína animal, de etanol. E estamos crescendo em outras linhas também. Essas empresas estão chegando aqui, essas indústrias estão chegando aqui, secretário? Só para você ter uma ideia, Juliana, nós em 2010 nós produzíamos de 11 a 12 milhões de toneladas e consumia no mercado interno menos de 2 milhões de toneladas. Hoje nós estamos produzindo 52 milhões de toneladas e sabe quanto nós estamos consumindo no mercado interno? 18 milhões de toneladas. E aonde que se deu isso? Se deu nas indústrias de avicultura, de suinocultura, nos confinamentos e semi-confinamento da carne bovina, que cresceu estrondosamente, as exportações de carne, tanto de boi quanto de frango e de suínos, e na questão do etanol, então nem se fala. Nós crescemos assim, hoje nós somos exemplo para o mundo, não só dentro do Brasil. Nós vamos ser um grande exportador de energia limpa e o etanol vai passar por isso. O mundo está passando por isso. E o Lula foi muito feliz naquela ida que ele foi para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um grande concorrente nosso na produção de milho, né, no mercado internacional, mas vai ser um grande consumidor de etanol. Toda a aviação, consumo de combustível na aviação americana vai ser por etanol. Isso vai dar um plus muito grande para que a gente possa aumentar a venda de etanol. E aí você segura o DDG, que são os derivados para a ração, e fomenta a indústria aqui no estado de Mato Grosso. Lucas Rio Verde, depois que se instalou a BRF lá em 2012, 2013, nós passamos de 35 mil habitantes para 110, 120 mil habitantes. Gerou 6, 7 mil empregos nesse período. Fora o que isso movimenta toda a economia. Então, a Mato Grosso não é utopia falar que é um dos estados que mais está se industrializando. A questão dos fertilizantes com a guerra na Rússia, ela também acendeu um alerta para o governo brasileiro, que de forma estratégica nós não podemos ser tão dependentes da importação, principalmente de potássio. 80% do potássio vem do mercado internacional e o grande fornecedor é a Rússia. Mas nós temos jazidas enormes, João. Enormes, só que fica na Amazônia. Aí fica a pergunta, nós temos tecnologia de fazer a extração disso sem ferir o meio ambiente? Tem. Então, a gente precisa fazer esse diálogo com os ambientalistas, com a grande mídia, com a sociedade urbana e mostrar que tem algumas riquezas que estão na Amazônia que precisam ser exploradas para o bem da sociedade urbana, para o bem da segurança alimentar. E isso trouxe esse choque que foi dado para que a gente tenha um ambiente para conversar sobre isso, preservar, combater o desmatamento, principalmente ilegal, meter na cadeia quem comete crime ambiental, tudo isso tem que estar no radar, sim. Mas a gente precisa também fazer e analisar alguns conceitos do ponto de vista macro. Não dá para ficar, não pode ser ocupada a Amazônia. Calma lá. Em alguns casos, eu acho que... E esse é um caso que o governo está de olho e retomou já as indústrias de fabricação de ureia, né, que vem dos poços aí da Petrobras, né, que é gás. Então tudo isso está de volta. Vai gastar um pouco, talvez não seja competitivo, mas nós não podemos ficar dependendo do mercado internacional, principalmente quando acontecem eventos como aconteceu esse da guerra. Eu me lembro que logo no início da guerra o senhor estava no cargo de deputado federal e fez algumas viagens, né, para
destravar Aliás, a quase que a guerra pega aquisição. ele lá, né? Foi, para destravar a aquisição dos fertilizantes. Como isso caminhou desde dessa época, acho que tem uns 2 ou 3 anos até Juliana, agora? eu estou bastante feliz. Eu não fui para a Rússia, mas eu fui para o Irã. Foi. Eu lembro que, lembro não, nós fizemos quando o ministro da Agricultura, eu fiz algumas viagens, viajei 18 países, levantei embargo em 13 da carne bovina. Foi um grande trabalho que nós conseguimos fazer. E a primeira carga de ureia que foi comprada foi em 2014, quando eu fui como ministro para o Irã. Isso me deu o status de um grande parceiro do Irã. Sim. Eu fiz a viagem com a ministra Tereza Cristina para lá, levei vários empresários. E dessa viagem para lá se desdobrou em várias parcerias e compra de fertilizantes, tanto de nitrogenados, que é o caso da ureia, do sulfato de amônia, e também de potássio. E isso precisa estar no radar, mas nós nos aproximamos das embaixadas da Rússia, levei os empresários aqui de Mato Grosso, começamos a avançar, tivemos uma reunião bastante forte. Eu lembro que eu discuti isso com você, né, Juliana, lá na emissora que você estava antes, e a reunião da FPA com os embaixadores da Rússia desdobrou-se em muita coisa aqui para o estado de Mato Grosso, porque o potássio na época estava quase inviabilizando a produção. Nós passamos de uma tonelada de $380 para $1.100. Levantou o custo lá em cima, quase que inviabilizou a nossa produção e com o perigo de ficar sem. A nossa sorte, vou me aprofundar um pouquinho, a nossa sorte é que os nossos campos de produção têm muita reserva, então os produtores diminuíram o consumo, ajustou o preço e a nossa produção não caiu. Isso aí termina ajudando bastante. Você falou uma frase aí muito interessante. Eu até dei uma entrevista faz umas 2, 3 semanas falando sobre essa questão de como estabelecer as relações internacionais, né? A relação internacional ela tem que ter uma coisa que ela faz uma ligação, que é a relação de compra e venda. Nenhum país fala assim, você é bonitinho, não é um namoro. Não, que eu tenho interesse por você. Existe uma relação de interesses comerciais. Se eu fecho porta dentro desse processo, ou seja, eu estou fechando uma porta comercial. Até dei o exemplo, eu não posso montar uma loja, na época até falei, no dia da entrevista falei até propositalmente, uma loja de pneus, e passa um cara com um caminhão na frente, porque ele tem uma propaganda de um político, eu falar para você vai ficar sem pneu, eu não te vendo. Né? Essas relações internacionais ela tem que ter uma flexibilidade nesse processo, porque o que interessa é a questão da negociação. Ou não seremos um país de livre comércio. Tá? Para ser livre, eu não escolho para quem vendo, eu escolho a forma que faço, a forma que vou corrigir. Né? E uma outra coisa que tem falado e você repetiu aí, fiquei muito feliz em relação a isso, né? É a questão que a gente precisa mudar o caráter de pensar as coisas. Se eu protejo o irregular, eu perco a moral e a condição de regularizar as coisas. Exato. E tem muita gente, até a entrevista dele foi em função do episódio que aconteceu em Mato Grosso, né? Que estavam queimando alguns maquinários, tá? E aí eu disse assim, mas vocês estão protegendo o cara que está fazendo irregularidade, então quer que faz o quê? Se eu protejo o irregular, como que eu vou defender uma regularização em relação a isso? E esse eu acho que é um dos grandes problemas. O que a gente tem visto? Quando você falou da região Amazônia. Lógico que aqui a gente tem mais informação via imprensa do que informação real. A de vocês é mais real. A gente vê praticamente um lobby de defesa da ilegalidade na Amazônia. Como que vocês estão lidando com essa questão? Na verdade, João, é muito importante a gente ter parâmetros bem claros do que é certo e do que é errado. A gente tem que saber separar isso. Nós não podemos defender quem comete crime ambiental. Exatamente. Nós não podemos fazer um plano safra e dizer que a gente quer fazer um programa do ABC separado. Nós vamos fazer agricultura sustentável 100%. Nós temos tranquilidade para caminhar junto com a preservação. Eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho muito orgulho, sabe, da atuação que nós tivemos agora esse ano. Sim. Nós conseguimos, junto com o Ministério do Meio Ambiente, inserir no Plano Safra financiamento para quem faz manejo. Sim. Olha, sabe, eu tenho convicção disso. Se você pegar os produtores de Sorriso para cima, ele precisa preservar 80%. Se ele tem 1.000 hectares, ele pode explorar só 20. E os outros 800 fica
na mão do produtor e ele fica sem renda. Tem muitos acordos comerciais que foram assinados e não foram cumpridos, então tem que ter renda. E uma forma forte de fazer a preservação e ter renda a esses produtores é você dar espaço para ele fazer o manejo, extração de madeira legal, com projeto de manejo. E hoje, João Edson, nós financiamos pelo Plano Safra, custeio e investimento no manejo das propriedades. Quem tem documento pode fazer. Agora, não dá para defender, por exemplo, quem vai lá e faz extração de forma ilegal ou que vai lá e rouba madeira ou faz garimpo em reserva indígena, sem ter licenciamento. Isso não dá para defender, isso é pau. Isso aí tem que criticar e tem que penalizar, inclusive, os corrigores da lei. Por quê? Porque são 2 a 5% e que traz uma imagem extremamente negativa para o setor, para nós do agro, para nós da produção, para o Estado. Então nós queremos fazer a preservação, valorizar quem trabalha dentro da lei e quem preserva. Agora, as nossas riquezas, elas têm que servir de uma forma ou de outra para beneficiar quem mora aqui na Amazônia. Ele tem que ter formas de renda. E uma das formas é fazer a extração de forma dentro da lei, com projetos. Manejo é uma das coisas que avançou muito e vai continuar avançando bastante no próximo ano. Fizemos, inclusive, João e Juliana, nós fizemos procedimento para exportação da madeira, unificamos o procedimento. Olha, você não imagina o quanto de coisa nós já fizemos para ajudar o Estado de Mato Grosso e ajudar essa produção que gera emprego e renda. Uma das questões que é sempre debatido, e passa governo, vem governo, tem uma discussão. Inclusive está mudando o termo agora, já não é mais agricultura familiar, né? Pequena propriedade. Pequena propriedade. Mato Grosso, o número, por exemplo, de pequena propriedade é infinitamente maior do que da grande propriedade. E a pequena propriedade, por vários motivos, a gente dava um programa para a gente falar isso aqui, né? Falta de associativismo, de cooperativismo, de organização interna mesmo, ela tem uma dificuldade enorme. Conversando com o Maurício Munhoz, falou que existe hoje um programa, existe uma forma de tentar atender, incluir esse pessoal dentro do mercado. Como que está esse trabalho? Na verdade está bastante forte. Eu falei algumas coisas com relação ao leite, alguns programas. Programa do PA, por exemplo, o programa de aquisição de alimento. O governo faz a parceria com o Estado e município e às vezes através da Conab libera o recurso para fazer a aquisição no município, para fortalecer, por exemplo, o Cinturão Verde aqui da Baixada Cuiabana. Programa de Mais Alimento que teve lá atrás, que financiou tanta tecnologia para os produtores incorporar. Isso tudo vai voltar a ser ativado de novo nesse governo. Programas como Garantia de Preço Mínimo, o Garantia Safra, que é outro programa importante para o médio, para o pequeno produtor, para dar garantia a ele. A Anater, que é o Programa de Assistência Técnica, vai ser fortalecido de novo. Então tem muita coisa. Foi recriado o MDA, que é o Ministério de Desenvolvimento Agrário, vai de novo voltar a fazer a discussão das políticas públicas e elas vão ser transversais. Vai cuidar do grande, aí nós vamos trabalhar a questão do mercado internacional, captação em dólar para irrigar e vamos fazer os programas de financiamento do Plano Safra para o Pronafiano e para o Pronampiano, que são os pequenos e médios produtores. Isso já está acontecendo. Mandar um abraço aqui para o Xisto, a audiência qualificadíssima. Ele fala que excelente entrevista. Neri é um dos maiores nomes da política do nosso estado. Xisto, obrigado. O Brasil, né, Xisto? O Xisto faz um grande trabalho aí no Fórum Agro. Inclusive, Xisto, segunda-feira às 13 horas eu vou estar na FAMATO. Vou discutir com o setor, acertei ontem com o Vilmontes. Vamos discutir aí essa questão da seca e o futuro da agricultura brasileira e aonde que a Secretaria de Política Agrícola pode participar. Você é sempre um cara bem-vindo aí para ajudar nessa discussão, porque está num cargo estratégico aqui no estado de Mato Grosso. Um abraço também para o Júlio César, do José Fernandes e a Graça Teixeira, que mandaram felicitações ao senhor. Legal. Graça é lá de Aripuanã, minha amiga. E aqui, você está na política nacional, mas você é mato-grossense, né? E para o estado, quais seriam as boas novas em termos de estado de Mato Grosso, da política interna, aqui, a política agrícola interna? João, eu posso assegurar aos meus amigos e prefeitos e vereadores, primeiro dos produtores que nós falamos tanto, né? Mas não vou deixar de movimentar e exercitar e ajudar os municípios e a classe política que é do nosso grupo, mesmo que não seja do nosso grupo,
porque eu sei o quanto é importante você ser recebido por uma liderança, seja estadual ou nacional, quando você é vereador. Eu fui vereador 2 mandatos, ajudei os 141 municípios do meu estado, trouxe mais de R$ 1 bilhão de recursos para o estado de Mato Grosso, para os municípios, e os prefeitos, os vereadores sabem do que eu estou falando, como eu agi, qual foi a minha retidão, nunca teve qualquer ruído em termos de exigir isso ou aquilo. Eu sempre exigi que o recurso fosse bem aplicado. Ajudei muitos municípios. Se você pegar aqui em Poconé, por exemplo, eu coloquei quase 30 milhões de reais. Sou grato ao Tatá, fui o mais votado, mesmo com tudo que aconteceu. Um abraço Livramento pro Tatá também. Amaral, de vez em quando ele está ouvindo a gente, né? O Tatá Amaral. Souza de Aí Livramento. tem o Souza de Livramento, nós temos a Fran aqui de Santo Antônio de Vergé, nós temos o Natal aqui Planalto da Serra. Planalto da Serra, enfim, todos, Alex de Rosário Oeste, o Rogério de Jangada, são todos prefeitos que nós ajudamos e eu vou continuar isso, eu vou continuar atendendo, vou montar uma equipe bem montada, comprometida para que a gente possa continuar ajudando os municípios e os prefeitos. Ajudei muito o Estado, você é testemunha disso, fui líder da nossa bancada, os grandes temas nós lideramos, tema da ferrovia, você sabe que fui eu que liderei, arranquei do TCU para que tivesse a renovação da Malha Paulista, deu as condições de trazer para cá, encaminhei a solução da BR-163, é importante, e o Mauro, o governador, sabe disso, né? É uma pena que durante o período eleitoral não pude contar com o reconhecimento das coisas que nós fizemos para o Estado, mas faz parte, né? Vamos bola para frente, vamos continuar trabalhando, ajudando o Estado e não vamos mudar a nossa forma de fazer política, a política classista e ajudar o Estado de Mato Grosso. Já que você falou em rodovia e ferrovia, como que está a FICO? A FICO, na verdade, nós fomos, a Frente Parlamentar Agropecuária trabalhou muito nesse tema. O leilão da perna da ferrovia da Vale do Rio Doce, lá na Bahia, foi para fazer investimento cruzado e fazer a FICO aqui de Mara Rosa até Água Boa e depois ir até Lucas do Rio Verde. Era 700 milhões, não, 1.600.000 reais. Eu lembro na época foi o valor do leilão e foi o valor mínimo e era o que precisava para fazer. Tarcísio veio, lançou a obra e papapá, conversa vai, conversa vem e a obra que precisava acontecer nada. Ficou enrolado quase 3 anos e depois quando ia iniciar a obra, aí o custo da obra já estava em 3 bilhões e 100, até em função da pandemia, subiu muito. E até hoje não saiu. Nós queremos destravar ela porque ela é extremamente importante. E ficar atento. Vou fazer um chamamento aqui e uma cobrança em uma posição muito firme. Nós precisamos ficar atentos na questão da Rumo para que o traçado original seja cumprido. Nós não podemos abrir mão disso. Campo Verde, Primavera, terminal ótimo. Mas um terminal aqui em Cuiabá. Ele não pode sair por fora e deixar a capital do estado às margens. Então precisamos ficar bem atentos. Essa obra já deveria ter acontecido, ao menos com mais rapidez, e foi muito barulho na época e a gente precisa cobrar os investidores, que é a Rumo que ganhou a licitação, e que ela se mexa e faça a obra e faça ela acontecer dentro do acordo firmado para passar aqui dentro da Baixada Cuiabana. Até porque esse é um sonho secular já de Cuiabá, né? Secular mesmo, a primeira vez que se fala isso é 1906, 1907, nós já estamos em 2000. Eu era criança ainda quando já ouvia falar nisso. Não, 1906, para ter noção. Nós já estamos em 2024. É verdade. Né? Então e a pressão dela teve nos anos 70, tá, com o senador Vicente Vuolo, né? E se não passar aqui, não tem outro sentido. O sentido da ferrovia é ela ter vindo aqui, faz parte desde o ciúme que a gente tem entre norte e sul. Existe envolvimento emocional, real sobre isso, uma série de coisas. E para não ser atendido só o pessoal do Olho Azul, né? Exatamente. Para ser atendido também as comunidades tradicionais aqui da Baixada Cuiabana, dessa riqueza tem que ser distribuído de forma igualitária. E tem impacto no preço dos produtos aqui. Não tenha dúvida, eu estou falando exatamente disso. Tem impacto na entrada de materiais de construção que vem do centro-sul do país, as importações de fertilizante, da geração de emprego. Acho que logo, eu tenho falado bastante sobre isso, João, o segundo ciclo, eu acho que o primeiro ciclo de industrialização aconteceu, tem que vir o segundo. Exato. Nós precisamos trazer as indústrias
de montadoras de caminhões, de tratores, de colheitadeira, de plantadeira. Por que tem que ficar lá no sul? Está na hora da gente começar a trabalhar isso, fazer um parque industrial bem feito aqui na Baixada Cuiabana e começar a estimular para que isso venha para cá. Impor até sanções de importação, se for o caso, para que a gente possa trazer, assim, se nós somos grandes consumidores, por que a gente não pode trazer as indústrias para cá? Deve ser mais focado para isso e fazer um trabalho mais voltado para isso, seja do ponto de vista da Prefeitura de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, ou até, e aí eu quero ser justo também, o prefeito Manuel tem focado isso, eu vi vários movimentos que ele fez nesse sentido, e até o próprio governo do estado fazer parceria, trabalhar junto, menos briga também entre prefeitura e governo para a gente já trabalhar ajuda um bocado, os interesses. Pelo menos os intervalos políticos de campanha, né, para isso. Agora 14 horas e 59 minutos. Neri, a conversa voou. Já faz uma hora que nós estamos falando. Você vai ter que vir mais vezes aqui para a gente... Ô, João, eu preciso ir embora. É verdade. Queria te agradecer muito, tem mais um minuto aí, deixar... Só agradecer, João, me colocar à disposição. O maior prazer estar aqui com você, com a Juliana. E sempre que tiver precisar de mim, quiser me acionar, estamos prontos para conversar com o povo mato-grossense. Obrigado, um grande abraço, fique com Deus e, de novo, feliz 2024, 24 para nós todos. E agradecer a Alana, que sempre está aqui do nosso lado. Você que olhou e está pelo YouTube, pelo Facebook. Essa linda moça ao seu lado. Eu estou bem acompanhado ao meu lado aqui, é a Alana. Neri, sucesso de vocês, é sucesso do Brasil, sucesso de Mato Grosso, de Cuiabá. Vamos para o intervalo rapidinho.